Hoje nós vamos ler o texto aqui então novamente. O nosso tema, né, é motivado por valores e baseado aqui em Salmos, no Salmos 15, de número 15, a partir do verso 1, diz assim: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça. E de coração fala a verdade. 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Agora o 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será mais abalado. Então hoje nós estaremos falando, continuando, né, esse tema, motivado por valores. E conforme diz aqui em Salmos 15, fala dessa pessoa que o Davi descreve, né, um homem justo, um homem que age com justiça, que conhece a justiça de Deus e procura viver nesse mundo tão injustiçado, né? Nós já sabemos que os nossos dias são dias maus. E é muito difícil que nós venhamos ter os valores corretos, agirmos pelos valores corretos, né? Porque nós sabemos que nós somos motivados pelos nossos valores. As nossas ações, todas as nossas ações, elas são pautadas pelos valores que nós temos. E nós sabemos que este mundo, os valores têm se deturpado, né? Os valores estão sendo mudados. E isso tem afetado o homem. E quando o homem é afetado, o seu emocional é afetado e é pautado pelo que o mundo diz, né? Pelo que o mundo ensina e por esses valores deturpados da palavra de Deus, o homem acaba tomando decisões erradas e o homem, a motivação é errada. E tudo aquilo que nós fazemos com motivação errada, sabemos que vai dar errado. Então nós hoje vamos estar falando, né, continuar falando dessa situação, eu gostaria que você já começasse a pensar quais têm sido as suas motivações para você tomar decisões ao longo da sua vida, ao longo do seu dia a dia, né? E aí, Cris, o que você acha? É um assunto que, se a gente for realmente discorrer bastante, né, discutir a respeito dele, é um assunto que dão vários programas, né, principalmente vivendo na era e no tempo em que vivemos hoje, no qual as pessoas realmente têm perdido seus valores, ou muitas das vezes elas não têm nem conhecido quais são os valores, né, como a gente falou anteriormente, o que seriam esses valores, né? É aquele conjunto de características que vai determinar o comportamento do indivíduo. Ou seja, você tem um valor, você tem um conjunto de valores e esses valores que você tem estabelecido no seu coração, estabelecido em você, esses valores vão levar você a um determinado ou alguns determinados comportamentos. Tá? Então, Davi ele vai descrever muito bem a respeito desses valores, a respeito principalmente do comportamento, né? Davi no Salmo 15 ele vai falar muito sobre o comportamento, né? E aí, a partir desse comportamento, a gente vai entender que tipo de valor a pessoa tem, que tipo de valor ela vai seguir. Né? Então a gente precisa trazer de volta para a nossa vida os valores. Os valores eles são importantes, né? Os valores que vão verdadeiramente estabelecer um bom relacionamento, são os valores que vão estabelecer como eu vou me comportar na empresa que eu trabalho, os valores é que vão estabelecer como eu vou me comportar com os meus irmãos na igreja, com a minha família, com os meus amigos, né? São os valores. Então quais têm sido os valores, né, que você tem recebido, que você tem seguido, né? Então é interessante a gente poder falar sobre isso, né? É interessante porque a gente precisa resgatar isso. Há muitas coisas que têm sido perdidas e uma delas são os valores verdadeiramente que a gente tem que resgatar. E nós estamos falando dos valores eternos, né? Porque infelizmente hoje grande parte das motivações das pessoas, ou grande parte das pessoas, que mesmo pessoas que hoje estão nas igrejas locais, muitas vezes os seus valores estão estabelecidos naquelas coisas que a traça vai corroer, né? Estabelecido em bens materiais, não é? E muitas vezes a busca
os valores eternos, aqueles que onde um dia todos nós estaremos na presença do Senhor, onde todas as nossas obras vão ser provadas, né, pelo Senhor. E então é essa busca que eu vejo, e muitas vezes as pessoas estão investindo tanto tempo. Não estou dizendo que nós temos que simplesmente cruzar os braços, que nós temos que simplesmente esperar, Deus é o meu Senhor, então Ele vai prover todas as coisas. Não é nisso. Mas hoje, se nós pararmos para avaliar quanto tempo você tem investido, né, para desenvolver em você, ou seja, os valores eternos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus diz que é o que nós devemos buscar, né, buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, né, e muitas vezes nós estamos investindo muito mais tempo nosso, né, o desgaste do nosso suor em coisas que vão ficar do que aquilo que vai gerar valor eterno e muitas vezes, entre aspas aqui, a recompensa eterna de Deus. Né? Então, nós que estamos assim, vivendo dias terríveis, né? Onde nós estamos vendo verdadeiramente, hoje, cedo eu estava escrevendo um texto, que hoje nós já estamos vivendo situações piores do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra se assustariam com a realidade que nós estamos vivendo hoje no que diz respeito à moral, né? Ou seja, em respeito à banalização do sexo, sabe, e tantas outras coisas que a gente tem vivido e convivido com pessoas que estão, sabe, muitas vezes aprisionadas nessas áreas, e tão cedo e tão jovem. Né? E nós vemos aí atitudes, muitas vezes, dos governantes simplesmente de liberar isso, de se tornar banal, né? E aquilo que nós falamos anteriormente, de que o certo hoje é o correto e o correto é o errado, né? E aqueles que não fazem a mesma coisa que todas as pessoas estão fazendo, então são chamados de fundamentalistas ou qualquer outra coisa, né? Então, essa tem sido a realidade e nós precisamos, sabe, abrir os nossos olhos, avaliar as nossas vidas, né? Cada um de nós, o quanto eu tenho investido meu tempo naquilo que é eterno, ou o quanto que eu tenho investido meu tempo, meus recursos, né? Muitas vezes trazendo sequelas para os nossos familiares, de investimento para aquilo que é temporal, aquilo que vai passar, aquilo que vai ficar e não vai agregar nada, né, no nosso relacionamento com Deus. É verdade. Então, essa é uma coisa que nós temos, que eu entendo que a gente precisa avaliar, e cada um de nós, né? Isso é muito importante. Ok, nós temos já algumas participações aqui, que o telefone começa a tremer e eu já sei que são participações, né? Então, nós temos uma aqui, DDD 32, é o Davi, ligadinho aqui, que Deus abençoe todos. Nós, sou da Igreja Presbiteriana de Carandaí, e deixa um abraço para mim aí, todos vocês. Um abraço então para você, viu, Davi? Davi Reis, que o Senhor te abençoe ricamente. Obrigado pela sua audiência e pelo estar ligadinho com a gente. Para nós é um privilégio, né? Então, temos uma outra participação aqui, DDD 37. Valores que estão acabando, família e Deus. Os pais estão tendo filhos e dizendo ser pro mundo, estão vendo a família acabar e não fazem nada. Dizem que filhos é dever da escola educar, só ensino o básico, que é quase nada, né? Essa tem sido uma realidade, né, Cris, que a gente tem visto, principalmente lá nos grupos, né, de crianças e as ministrações, né, psicopedagógica, a gente tem visto essa realidade, né, a omissão dos pais. Né? Sim. Infelizmente, quando a gente lida, principalmente com criança, o que a gente tem percebido, o que a gente tem visto? A criança é da maneira como ela age da maneira como age, né, é por causa dos pais. Então, se ela não tem ali uma boa condição em casa, né, um bom fundamento em casa, uma boa estrutura em casa, uma boa estrutura familiar, ela vai, então, lá fora, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar que ela estiver, qualquer ambiente que ela estiver inserida, ela vai agir de acordo com aquilo que ela recebeu. Então, se ela recebeu carinho, ela vai
tá, então, lá fora, demonstrando esse carinho. Se ela não recebeu isso, então ela vai tá demonstrando exatamente o contrário. E os valores é da mesma maneira. Se em casa ela é ensinada, se ela vê os pais mentindo, ela vai achar, então, que a mentira é uma coisa natural, uma coisa normal, que tudo justifica, que pode, ou seja, ela pode, da maneira dela, dar o seu jeitinho para que as coisas se beneficiem para ela. Então ela vai ver que isso é o correto, ela vai entender aquilo como correto e então ela vai estar reproduzindo aquilo lá fora. É verdade. Né? Então isso é uma realidade triste que a gente tem vivido. A gente tem percebido isso lá dentro, né, da clínica, né, na clínica Kids, né, que a gente trabalha com crianças. E então a gente tem percebido isso. Então o problema das crianças, na verdade, está muito ligado, está muito vinculado àquilo que os pais têm feito, ou àquilo que eles têm deixado de fazer. Né? Então isso daí a gente tem que ter essa atenção mesmo. Até quem escreveu isso foi a Patrícia, da Igreja de Maranata, de Divinópolis, mandou uma fotinha aqui, acho que deve ser a sua filhinha, e a foto da televisão, o pastor Geraldo ali, usando seu óculos, né? Grau 10, para poder enxergar aqui. Né? Grau 10. Grau 10. Grau 10. Ok, nós temos a participação aqui de 71, Bahia. Peço oração pela minha vida familiar, profissional e conjugal. Meu nome é Edivaldo, lá de Camaçari, na Bahia. Obrigado, viu, Geraldo, pela sua participação. Nós vamos orar assim aqui no final do programa. DDD 31, bom dia, paz do Senhor. Acompanhe sempre o programa, tem sido bênção para mim. Meu nome é Ana, sou aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Ana, pela sua participação, sua audiência, viu? E que o Senhor possa verdadeiramente abençoá-la e esse canal, né, essa emissora, continuar sendo esse canal de bênção na vida de tantas pessoas, né? Então, louvamos a Deus pela vida de vocês e a participação aqui no programa, né? E aí, Geraldo, temos um outro ponto aí? Temos. Antes de ler o próximo ponto, eu quero só fechar aqui, dentro do que a gente estava falando, né, que o pastor falou, no Romanos no capítulo 1, no verso 25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, essa palavra vem exatamente confirmar, né, Cris, a situação em que nós vivemos nesse mundo. Em que, para nós podermos, para que a nossa motivação esteja correta, diante do Senhor, nós precisamos mesmo investir na nossa vida, nas coisas de Deus, e buscar verdadeiramente as coisas de Deus, porque, como a própria Bíblia diz, na verdade, esse capítulo 1 todo aqui fala de toda essa questão em que nós estamos vivendo hoje, em que o mundo está hoje mergulhado com as motivações erradas, com os valores deturpados, né, os reais valores de Deus para a nossa vida, não é verdade? Mas seguindo aqui, pastor, o tópico que eu gostaria que nós dessemos sequência aqui, diz assim, que o verdadeiro, né, a integridade do homem reto mantém a sua palavra, mesmo quando isso tem um preço. Uau. Estamos falando de valores, né, valores eternos, né, e aí nós estamos falando de algo que mexe, que é a questão de caráter, né, ou seja, você ser o mesmo, seja o ambiente que você estiver, ser a mesma pessoa. E comentamos até um outro programa a respeito do fio de bigode, né, que eu antigamente falava, né, então minha palavra tem valor. Hoje, nem fio de bigode, nem palavra, nem documento no cartório, isso aí não garante que as pessoas vão cumprir ou manter a sua palavra independente das circunstâncias. Porque muitas vezes a palavra ela tem valor de acordo com a circunstância. Se a circunstância mudou, então eu não preciso cumprir a palavra, porque afinal de contas, antes o quadro era muito bom, favorável. Mas agora, diante dessas dificuldades, essas coisas que surgiram, então eu tenho que mudar a minha palavra, porque mudou o quadro geral das circunstâncias. Né? Então isso é uma situação que acontece muito, né, Cris? Com certeza. E tem uma coisa interessante, que Jesus ele fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Verdade. O que passa disso vem do maligno.
né? Então Jesus ele traz esse ensinamento. Jesus ele vem trazendo então essa mudança, que é uma mudança que é de dentro para fora e não de fora para dentro, porque quando a gente fala de motivação, né, e o tema é motivado por valores, quando a gente fala de motivação, a gente está falando sobre a postura, a posição do nosso coração. Então envolve o caráter. Né? Envolve aquilo que eu falo e eu cumprir aquilo que eu estou falando. Eu empenhei ali a minha palavra e eu vou cumprir com aquilo que eu falei. E é isso que Jesus está querendo dizer. Então o que passa disso, queridos, o que passa disso exatamente vem de quem? Vem do maligno. Né? Nós entendemos que sim, o mundo jaz o maligno, mas não significa que eu tenho que fazer aquilo que o sistema tem me ensinado. Não significa que eu tenho, olha, eu prometi ali, mas não deu certo, não funcionou, olha, mudou aqui a circunstância, a situação, não existe isso. Tem aquela palavrinha, né? Foi mal, viu? Foi mal, foi mal, né? Mas para Jesus não existe esse foi mal, né? É sim, não é não, né? Inclusive, anteriormente nós até falamos, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar algo ou vai prometer alguma coisa, para a gente não ser precipitado. O nosso problema é sermos precipitados. Ou seja, às vezes a gente quer fazer bonito para o outro, e a gente acaba empenhando a nossa palavra em algo que depois a gente não vai dar conta de cumprir. Então, nós não precisamos surpreender ninguém, a gente não precisa, né, de estar aqui diante de alguém para que ela nos dê valor. Né? A gente não precisa disso. Então, às vezes a gente empenha a nossa palavra para o outro, né, pensando assim, não, se eu falar com fulano dessa maneira, né, ele vai me valorizar mais, ele vai me amar mais, e depois eu não vou dar conta de cumprir aquilo que eu falei. Exato. Então, é a precipitação. Né? Nós somos muito precipitados, na verdade. Nós temos aqui a participação da Sara, lá de Camaçari. Ela diz que tem sido muito abençoado por esse programa e que Deus continue nos abençoando. E ela tem aprendido muito conosco e que Deus nos abençoe. Obrigado, viu, Sara? Deus abençoe você também. Obrigado pela sua participação, sua audiência. Nós temos aqui a participação também da Elisiane. Ela pede, Elisiane, pela sua família, ela é de Curitiba e sempre assiste a Rede Super. Obrigado também, Elisiane. Curitiba, região sul, minha terrinha amada. Temos aqui outra participação, DDD 75. Meu nome é Neuza, hoje não podemos bater, senão a mãe vai para o conselho tutelar. Mas no meu tempo essa era a melhor forma dos filhos obedecerem. Está falando a questão da disciplina, né? E hoje a questão do conselho tutelar. É verdade, ainda a disciplina tem sido uma das melhores coisas, né? Só que nós temos que fazê-la com sabedoria, né? A gente sabe que muitas vezes certas disciplinas não eram disciplinas, eram espancamentos, né? Mas disciplinar, ou seja, aquilo que a Bíblia nos ensina, isso dentro da nossa casa, né? Meus filhos eram menores e a gente sempre disciplinou quando foi necessário usar a vara, a gente sempre usou com sabedoria, né? Não quer dizer que nós somos perfeitos, mas Deus honrou, graças a Deus por isso. Bom dia, paz do Senhor. Tema excelente. Valores do ser humano estão distorcidos. Também uma outra Sara que está participando conosco, de Ouro Branco. Obrigado, Sara. Deus abençoe a sua vida, Ouro Branco, aqui em Minas Gerais. Temos a participação também aqui, não disse o nome, mas olá, eu sou de Açailândia, no Maranhão. Eu digo olá, Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência aí no Maranhão, né? E Açailândia. Açailândia por quê? Tem muito açaí, é isso? Parece que é a terra do açaí. A terra do açaí, glória a Deus. Ou o paraíso do açaí. Ou o paraíso do açaí, que bênção. Temos aqui o DDD 11, deve ser São Paulo. Gostaria de pedir oração por minha família e também para a família do meu marido, para que Deus mude os valores e tradições contrárias à palavra de Deus e que estão tão arraigados em nossas famílias. Que o Espírito de graça e de súplicas, o Espírito de graça e de súplicas venha nos convencer e remover tudo que é circunstancial e fora dos padrões divinos. Em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, amém. Né? Que essa seja, na realidade, a oração, né? E o foco de todos nós, né? Todos nós, as nossas famílias, para que verdadeiramente toda a raiz de iniquidade
que tem influenciado as famílias possa ser arrancado, né, e ser transformado pelo poder do nome de Jesus. E essa é a realidade e o desejo do coração, né, do Senhor para todos nós. Glória a Deus. Temos mais uma participação depois. Olá, amados, meu nome é Maíse, amo esse programa, tem edificado meu lar, a cidade de Pires do Rio, em Goiás. Obrigado, viu, Maíse? Obrigado pela sua audiência, que Deus continue nos capacitando para sempre poder oferecer, né, com excelência ao Senhor, para você e fazendo isso para o Senhor, que eu sei que vai abençoar a sua vida também, né? E aí, Cris? Ô, Gerardo. Assim, ainda, né, dentro desse tema, que falando sobre manter a palavra a qualquer preço, eu estava meditando na passagem que também foi uma questão de motivação, de Ananias e Safira. Isso. Porque Ananias e Safira, eles tinham vendido, conforme lá em Atos, no capítulo... Atos capítulo 1? Não, Atos capítulo 5. Atos no capítulo 5. É o óculos. Atos no capítulo 5, que fala a história de Ananias e Safira, né? Sim. Que eles tinham vendido o terreno lá, vendiam a propriedade e foram, né, devolver o dízimo lá, entregar para os apóstolos, para Pedro. Isso. O interessante é que essa passagem nos leva bem a meditar o que aconteceu com a motivação do coração deles. Porque eles combinaram em levar o dinheiro e entregar aos apóstolos e combinaram entre eles um valor diferente, né? Um valor menor para que eles não precisassem se dispor daquela quantia real que eles tinham vendido o terreno. O interessante é que o inimigo deturpou lá o sentimento deles, lá, a motivação deles, e eles chegaram e mentiram. Sim. E só que um chega primeiro e diz o valor, como já estavam combinados, e na mesma hora Pedro disse que não tinha mentido a eles, mas sim ao Espírito Santo. Exato. E eles expirou e foi sepultado. Chega o outro, o interessante é que quando a gente fala de sim, sim, não, não, nós temos que entender que esse nosso sim, sim ou não, não tem que ser na questão do caráter. Nós temos que aí consultar o nosso caráter. Por quê? Porque eles tinham combinado entre eles, mas foi uma combinação contrária à verdade de Deus. Exato. Eles estavam com a motivação errada. Então eles combinaram e cumpriram, e chegaram lá e mentiram. E eles ali morreram todos dois na presença do Senhor. Então nós temos que entender que a motivação do nosso coração, nós temos que estar sempre voltada a nossa motivação para a palavra de Deus, para aquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós deixamos o inimigo entrar na motivação do nosso coração e nós agimos com motivação errada, nós vamos ter consequências erradas. Nós vamos colher consequências erradas, como eles colheram essas consequências pela atitude, né? E isso nós temos que vigiar todo o tempo, claro, na presença de Deus. Tem aqui a participação também, ó, Camaçari está em peso assistindo aí a Clínica Down, que bênção, viu? Nosso irmão Danilo, lá de Camaçari da Bahia, está pedindo oração pela sua família, Araújo e Figueiredo. Que Deus continue abençoando vocês da Rede Super, e a oração é para que Deus mude os valores da sua família. Essa verdadeiramente deve ser a nossa oração, e nós vamos fazer essa oração aqui no final do programa, viu? Temos aqui a participação do DDD 98, lá de São Luís do Maranhão. Olá, bom dia, sou Suelen, gostaria de pedir oração pela minha família e pelas minhas finanças. Ok, vamos fazer essa oração. Para o Senhor, aqui a Daiane, lá da cidade de Arame, lá no Maranhão. Ó, o Maranhão está em peso aí, né? Vou lhe responder porque o nome da minha cidade é Arame. Obrigado. Olha, ela obrigado. Lembrou. Eu tinha pedido. Por que será que a cidade chama Arame? Né? Até eu brinquei, eu gosto de saber, né, a raiz, né, da fundação da cidade. Né? Aí eu falei, será que tem alguma fábrica de arame lá? Né? O nome da minha cidade se chama Arame. Bem, antes de ser emancipada, aqui era Recanto dos Boiadeiros e havia uma grande cerca para prender o gado. Daí surge o nome de Arame, né? Uma cidade localizada no sul do Maranhão, com mais de 35 mil habitantes e com 27 anos de emancipação. Desculpe não ter respondido ontem, não deu tempo. Obrigado pelo seu carinho, viu, Daiane? E você nos dá essa informação. Então agora eu já sei por que, né, que se chama Arame.
independente do nome, né, desde já nós declaramos que a sua terra, né, ou seja, a sua pátria, né, a sua terra, ela é abençoada. Todos nós fazemos parte da pátria amada, que é o Brasil. Pátria vem de pater, né? Então pai, de paternidade. Então, aí na sua terra, se você seja um luzeiro aí, viu? Alumiando essa terra para que verdadeiramente a luz do Senhor possa brilhar aí cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui ainda mais uma participação. Lá de Açailândia também. Gostaria que orassem por mim, o meu coração está muito triste e meu espírito está abatido. Por favor, orem por mim. Não sabemos o seu nome, mas nós vamos orar, não é, pedindo que Deus possa consolar o seu coração e trazer um ânimo novo, né? Vida do Senhor, e todo o abatimento, toda a tristeza possa ser extirpada, arrancada do seu coração, né? E a palavra do Senhor possa verdadeiramente ser vida na sua vida, né? Temos mais uma participação. DDD 88. Bom dia, me chamo Neide, sou de Russas. Esse remédio... não, isso é outra coisa, desculpa. A Russas, no Ceará. Me chamo Gabriela, queria pedir oração pela minha família e por mim. Queria fazer uma prova hoje muito importante. Gosto muito do programa. Beijo para você também. Essa é outra cidade, ó, Russas, no Ceará. Tá vendo? Viu, Cris? Você conhece Russas no Ceará? Não, ainda não. Ainda não foi lá não, né? Não fui lá não. Então tá bom. Então vamos orar assim, viu? Deus abençoe a sua vida. Né? E aí, Gerardo? Sim, nós temos um outro tópico aqui que pergunta assim: não é ávido em crescer às custas dos outros? A motivação do coração também de pessoas que crescem, que se desenvolvem, normalmente pelo poder, né? É sempre o homem em busca de conquistas e muitas vezes a pessoa cresce através de até mesmo, quem sabe, derrubar alguém, né? Diminuir alguém, que você aproveitar de uma oportunidade para você crescer, mas em cima das custas de alguém, dependendo de alguém ou tirando de alguém. É mais ou menos isso. E aí, Cris? Basicamente fazer o outro de escada, né? É interessante essa expressão. Ele faz o outro de escada. Ele não vê que o outro é um outro ser humano que tem os seus sentimentos, então ele faz do outro um objeto. Essa que é a realidade. Então transforma o outro numa mera... Né? Curto e grosso, né? Tá bom. Bem estilo Cris. A Cristina, ela é magrinha assim, mas é curta e grossa. Bem estilo Cris de ser, né? Exatamente. Então, vai usar o outro mesmo como escada, né? Vai usar o outro para ele poder crescer, né? Ele vai mirar o outro, como o pastor Geraldo falou, né? Vai derrubar o outro. Exatamente para quê? Para que ele então alcance o poder. E se tem algo que corrompe o coração do ser humano, é a busca pelo poder. Então você está querendo dizer, Cristina? Então tem pessoas que muitas vezes se aproximam de você ou de qualquer outra pessoa como um amigo, mas mais por interesse, aquilo que ele pode ganhar, estar ao seu lado ou aproveitar da sua amizade, entre aspas, é isso? Tá? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Tem pessoas, sim, que se aproximam dos outros. Inclusive, tem pessoas que fazem questão de estar do lado daqueles que têm uma posição de liderança, que tem uma posição maior, seja numa empresa, né, ou seja na própria igreja. Então, a pessoa ela tem, sim, pelo menos a motivação do coração dela é estar próximo dessa pessoa exatamente para que os seus interesses então sejam alcançados. Ou seja, então nós podemos dizer o que eu posso ganhar com essa amizade? O que eu posso ganhar com essa amizade? Aparente amizade. Né? Exatamente. Ou essa aproximação. Aproxima. Sério, né? É interessante a gente falar isso porque a gente vive num contexto em que realmente as pessoas elas esquecem Deus como fonte, não é?
Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor, ele transforma, ele é capaz de fazer brotar algo ali onde não existe. Exato. E é assim que ele age conosco. Quando Deus é a nossa fonte, nós sempre pautamos a nossa motivação que o Senhor vai fazer um milagre e ele vai... Se eu quero um cargo numa empresa, por exemplo, Deus pode fazer com que abra um cargo para mim e eu não preciso tomar o cargo do outro, né? Ou se eu almejo comprar um carro, eu não preciso invejar o carro do irmão. Eu peço ao Senhor e a fábrica lá está cheia de carro. Mas a motivação do coração era tão errada, tão contrária, que o inimigo cega o entendimento, em que as pessoas, elas visam sempre o que elas estão enxergando, elas querem aquilo que elas estão vendo. E a maioria das vezes é dos outros. Aí elas não têm esse entendimento. Mas Geraldo, eu quero lançar uma coisa aqui que mexe com todos nós. Um pulguinha tá da orelha. Porque nós também nos aproximamos do Senhor com interesse. Se nós pensarmos um pouquinho em que circunstâncias nós fomos para o Senhor, não é? Então, assim, eu vou para Jesus porque, pelo menos, eu vou ser livre do inferno, Ele me promete prosperidade em todas as áreas da minha vida. Então, muitas vezes... A gente sabe que tem pessoas hoje no reino, estão engajadas nas igrejas por interesse. Por que eu estou na igreja A? Porque eu tenho interesse. Por que eu estou na igreja B? Porque eu estou em interesse. Né? Então, se nós falarmos assim, você vem para Jesus, porque eu sei que ele está vivendo um caos. Mas hoje eu amo e ando com Jesus. Não é? E será que no fundo não tem outros interesses por trás disso? Né? Então é uma situação assim que a gente precisa, sabe, buscar do Senhor essa avaliação, avaliar as nossas motivações, né, constantemente. Talvez nós poderíamos pensar, por que eu estou casado com a minha esposa? Ou por que você se casou com fulano ou com fulano? Então são motivações que nós precisamos avaliar, assim, com toda a sinceridade diante do Senhor. Não é? É um desafio dia a dia. Temos algumas participações aqui. Tem uma participação jóia aqui. Sou o pastor Kleber, da IBL do Mantiqueira. Está ótimo o programa, continue sendo sempre esse canal de bênção. Deus abençoe vocês, graças e paz. Prazer, viu, pastor Kleber? Você que assumiu agora, né, recentemente a Mantiqueira. Estou muito feliz aí com a oportunidade de Deus estar confiando nas tuas mãos. Né, que você seja aí uma bênção, né, esse povo amado. E pastor Mendes aí assumindo, né, o outro núcleo. Venda Nova, né? E você está assumindo aqui, bênção, né? Que o teu ministério possa prosperar aí abundantemente nessa região. Vamos fazer uma clínica aí, né? Vamos marcar para a gente fazer uma clínica aí, em nome de Jesus. Vamos organizar, já pensar numa data aí para 2016, a gente fazer uma clínica aí para esse povo abençoado da Mantiqueira, né? Os irmãos amados. Ok, temos mais aqui uma participação. Bom dia, Pai do Senhor, meu nome é Sandileide, moro em Jeremoabo, na Bahia. Oh, glória a Deus. Peço oração por mim e toda a minha família, nós vamos orar, viu? No final do programa, obrigado pela sua mensagem, a sua participação. DDD 38, lá de Corinto. Olá, bom dia. Gostaria de pedir oração pela vida da minha filha. Sou gestante, estou com 8 meses, estou perdendo líquido. Em nome de Jesus, que a mão do Senhor agora seja colocada sobre esse ventre e essa gestação, né, seja assim uma bênção e que todo o processo do nascimento desse bebê seja também assim abençoado pelo Senhor, viu? E que você possa ver aí a boa mão do médico dos médicos, o Senhor, né, guardando essa gestação, esse bebê e a sua vida também, no nome de Jesus. DDD 37, Divinópolis. Tenho visto nos dias de hoje pais que trabalham dia e noite e busca dos seus ideais. Os filhos sendo deixados sozinhos com babás, a educação fica a desejar. Quando descobri que seria mãe, pensei como vou trabalhar e criar o filho. Decidi trabalhar 3 vezes na semana. Minha família disse que não gosto de trabalhar, alegando todo pai trabalha. Ore por mim, pois eu sou pai e mãe. Não é fácil ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? A Patrícia de Divinópolis. Essa é uma situação, né, Cris, da realidade hoje das famílias, né? Onde o pai e ambos trabalham fora ou
em função da ausência de um ou de outro, tem que procurar desenvolver os dois papéis, né? E acaba pesando, né? Pesa muito porque não tem como fazer os dois papéis ao mesmo tempo. Infelizmente, porque Deus é perfeito e Ele faz as coisas de maneira com muita perfeição. Então, cada um tem a sua função. Claro que, né, você tem se esforçado, né, para suprir a ausência, a falta do outro, mas é pesado mesmo, né? Mas eu entendo que o período ou a época que a gente tem vivido hoje tem levado as pessoas nessa correria, nessa busca também desenfreada pelas coisas. Então, existem duas situações. Existe, sim, aquela situação em que, de fato, existe a necessidade, né, de buscar, de correr atrás, de trabalhar muito, né? Como também existe aquela necessidade de querer crescer demais, ir além, né, e esquecer dos filhos. Então, existem essas duas situações. Existe a situação, sim, que os pais eles precisam ambos, né, correrem atrás por causa da própria situação financeira, econômica, como também existe aqueles que não, eu quero luxo, eu quero tudo ali do bom e do melhor. E não é problema a gente querer isso. O problema é como que eu estou fazendo para eu conquistar isso. Esse é que é o problema. Né? Mais uma vez a gente bate na tecla, é a motivação do coração. Exato. Né? E Jesus ele falou muito sobre motivação do coração. Todos os evangelhos que a gente vai ver, Jesus ele bateu muito nas motivações do coração. Muito, muito, muito. Então, é a motivação do coração. Então, se você quer realmente dar o melhor para os seus filhos, invista mais em tempo com eles. Faça o possível para investir mais tempo com eles. Né? Isso daí são tesouros eternos. Não se perde de maneira nenhuma. Temos a participação aqui do Anderson, de Guaxupé. Assista o programa direto. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, Anderson? E Deus abençoe sua vida, o seu dia também hoje. Tenho passado por isso no trabalho. Me sinto amedrontada e acuada, pois parece que sempre tentam tirar vantagem em cima de mim. Orem em meu favor. Meu nome é Ana, aqui de Belo Horizonte. O Senhor possa te dar sabedoria, né, Ana? Essa tem sido a realidade nos ambientes de trabalho, né? As pessoas não estão medindo esforço para alcançar os seus objetivos, seus sonhos, e a qualquer preço, né? Mesmo que seja a derrota do outro ou o desastre dos outros, independente disso, mas o mais importante é alcançar os seus sonhos, os seus objetivos a qualquer custo. Boa tarde, meu nome é Carlos William, sou de São João, Nepomucemo. Amém. Eu sempre vejo os seus programas, orem por mim. Obrigado, viu, pela sua audiência, William, Carlos, e Deus te abençoe. Obrigado aí pela sua participação. DDD 75, muitas vezes há casos que pastores estão enriquecendo a custo dos dízimos e ofertas. Eles vivem no luxo, enquanto muitos vivem na pobreza. Não seria contra o princípio bíblico? Cada um vai ter que prestar conta dos seus atos, né? Inclusive a respeito dos dízimos das ofertas. Cabe a nós, na realidade, sermos fiéis a Deus, né? Agora, a questão como que o profeta ou como que aquele sacerdote ele utiliza os dízimos, as ofertas, ele vai ter que prestar contas para Deus, não é? Para nós cabe cumprirmos ou seja, a ordenança e sermos fiéis a Deus. É óbvio que se a gente percebe, a gente ora e vê que os recursos estão sendo mal administrados, a gente tem que buscar do Senhor, né, sabedoria a respeito do dízimo e da oferta, né? Então a nossa obediência está ao Senhor e nós trazemos à casa do Senhor, né, todos os dízimos e as ofertas. Agora, o que os profetas usam, fazem ou como que é administrado esse recurso, então aí é o Senhor que vai pesar e vai julgar isso diante daqueles que estão usando, né? Bom dia, pastores. Meu nome é Adriana, sou de Araçatuba, São Paulo. E sempre tem pessoas que se aproximam de mim por interesse. Eu gosto de cozinhar, tenho muita criatividade, as pessoas da própria igreja se aproximam de mim e depois de um tempo eu percebo que só querem usufruir. Vêm almoçar na minha casa, em datas comemorativas, compram material e pedem para eu fazer artesanato, entre tantas outras coisas. Mas se eu não
atendo, a pessoa simplesmente se afasta de mim. Tem a sensação de que sempre ser usada pelas pessoas. E aí, Cris, qual é a palavra que a gente pode dar para a Adriana lá de Araçatuba a respeito disso? Adriana, né? Adriana. Primeiro, Adriana, você precisa entender onde que está o seu valor. Você precisa entender onde que está o seu valor, em primeiro lugar. Tá? Porque as pessoas nos usam até onde a gente permite que ela nos use. O limite a gente que estabelece. A gente precisa estabelecer o limite. E eu vejo que você fica muito preocupada em não fazer e as pessoas se afastarem de você ou até mesmo ficarem com raiva de você. Então, onde que está o seu valor? Esse é o questionamento que eu quero fazer para você nessa tarde. Onde que está o seu valor? Né? O seu valor está naquilo que você faz ou em quem você é? Isso. E você que estabelece isso, não são as pessoas, né? Então, glória a Deus que você cozinha bem, que você tem habilidade aí nas mãos, irmã. né? Glória a Deus, né? Porém, você não pode permitir que as pessoas usem isso para se aproximarem de você, buscando o seu valor. Então, é um questionamento que eu quero trazer para você. Onde que está o seu valor? Né? Porque a sua identidade está estabelecida em cima do que os outros pensam, ou daquilo que verdadeiramente você é, que Deus estabeleceu, né? O seu valor, independente daquilo, né, que as pessoas vão dizer, os elogios, etc. Vamos aqui rapidinho, porque o nosso tempo já voou. Paz do Senhor Jesus, Deus continue abençoando vocês. Aqui é o Marcelo de Camaçari. Ó, Camaçari está em peso aí, da Bahia. Peço oração por minha família e colegas de trabalho. O Diego, o Alisson, o Jorginho, Marivaldo e todos os demais, né? Trabalho na Mototáxi do Chico. Aí, Mototáxi do Chico, Deus abençoe vocês, Marcelo também. Deus guarde vocês aí nesse trânsito, né? Andando com essas motos para lá e para cá. Sou ali da Bahia, ore por mim e família, estou precisando muito. Amém. Obrigado, vamos orar. Obrigado pela sua audiência, né? E vamos orar. DDD 34, graça e paz, uma pessoa que age só por interesse, será que isso surgiu em sua infância por motivações erradas, seus pais? Meu nome é Ana Cláudia, de Capinópolis, Triângulo Mineiro, ó que benção. O consumismo é resultado do quê? Existe alguma força espiritual atrás disso? Ah, minha irmã, tem, claro que tem, não é? Agora, a motivação no caso de... Aqui você pergunta sobre os interesses, né? Isso surgiu em sua infância por motivações erradas? Pode ser, né? A forma de ensino, o valor que os pais dão às coisas materiais e o valor que os pais dão ao cumprir a palavra empenhada, né? Os valores que os pais dão a respeito da palavra de Deus, né? O que é mais importante, né? O sucesso na vida profissional ou você ser fiel aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Os pais têm essa influência, mas nós sabemos que depois de uma certa idade, os nossos filhos vão fazer suas escolhas e eles vão responder pelas suas escolhas, não é? Talvez você pense assim, o filho de pastor tem que ser como um pastor, quem disse, não é? Ou a esposa do pastor tem que ser como um pastor. Não, né? Eles vão fazer suas escolhas. O ideal é esse, né? Mas isso pode ser influência, né, familiar, porque nós vivemos dentro de um contexto sistêmico. O que é o sistêmico? Ou seja, nós somos influenciados pelo meio, pelas pessoas, pelos relacionamentos e pela nossa vida também, né? Ou seja, então, o meio pode influenciar? Pode, mas se você está estabelecido assim muito fortemente nos princípios da palavra de Deus, nós temos aí tantas situações, né? Todo contexto, muitas vezes, ele é um contexto de corrupção, mas tem pessoas que não são corruptas, né? E são pessoas que permanecem fiéis ao Senhor, né? O consumismo é um resultado do que? Existe uma força espiritual por trás disso? Sim, existe, mas muitas vezes não é essa força espiritual. Muitas vezes é brecha que existe na vida da pessoa, que aí ela vai ser influenciada também. Pelo meio e pela força espiritual do consumismo, não é? A questão toda da influência de Mamon a respeito dos recursos, não é? Essa sociedade, nós já falamos aqui, ela estabelece o valor em cima daquilo que você tem, não é? Em cima do sobrenome que você tem, em cima dos recursos que você tem. Então, essas coisas todas. Nosso tempo está voando e a gente tem que orar. DDD 35, queria pedir oração para mim.
minha mãe Elizabeth, minha irmã Giovana. Né? Minha mãe está desempregada, nós vamos orar por eles, viu? Temos aqui mais algumas participações. Eu vou ter que parar porque nosso tempo já está terminando. Meu nome é Edna, meu cunhado ficou viúvo, já tentou... faltou alguma coisa aqui. 3 vezes, comprou revólver. Eu acho que tentou suicídio, comprou revólver. Como ajudar? Ele não ouve ninguém. Oração, minha irmã. Você não ouve, não é? Você precisa orar para que ele pelo menos possa ouvir o Espírito Santo de Deus e a sua consciência também possa ouvir, não é, a respeito disso. Olá, bom dia, meu nome é Kelly, sou de São João da Boa Vista, São Paulo. Gostaria de orientação, tenho um companheiro já convertido, mas ele é arrogante e muito estressado. Ora a Deus pela transformação deles, mas está difícil. E o que fazer? Deus abençoe. Continue orando por ele, né? E peça a Deus para que Deus possa te dar oportunidades, né, para você ser boca de Deus. Não é? Então peça a Deus a oportunidade de você ser boca de Deus, para que a tua palavra, sabe, alcance o coração de uma forma assim poderosa. Talvez não vai ser você, Deus possa usar outras pessoas, mas sempre se coloca à disposição dizendo, Senhor, eis-me aqui, não é? E envia-me a mim, que a minha palavra possa alcançar esse coração, ou seja, que a tua palavra alcance esse coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.